Olá pessoal! Bom, quando a gente escolhe o tema para fazer os vídeos desse canal, a gente sempre se baseia na frequência das queixas dentro do consultório, dos meus pacientes, tá? Então hoje eu vou falar sobre algo bem comum, que é gastrite e refluxo. E vou me deter um pouquinho mais para falar de refluxo, que realmente é o que é o mais comum hoje dentro do consultório. Para entender um pouquinho sobre refluxo, eu preciso primeiro explicar um pouquinho sobre a anatomia do aparelho digestório, tá? Então desenhei aqui, ó, o alimento que você põe na boca, ele vai descer por um tubo que chama esôfago, que é um cano que leva o alimento até o estômago. Chegando no estômago, o alimento ele é hidrolisado, né? Ele é digerido e depois ele segue o caminho para o duodeno e vai para o intestino, tá? Importante saber que essa via ela não deve ser de mão dupla, ela deve ser de mão única, ou seja, o alimento ele tem que descer e depois ele tem que seguir. Ele não deve nunca voltar. E para evitar que o alimento volte, aqui no esôfago a gente tem um anelzinho chamado de esfíncter esofágico inferior, né? Porque fica na parte inferior do esôfago. E também existe um outro esfíncter que fica aqui, ó, que é chamado de piloro, anel pilórico ou piloro, né? Bom, por que tem esse anel e tem esse outro aqui? Porque quando o alimento entra no estômago, esse anel fecha e o estômago passa a ser uma câmara onde o ácido clorídrico vai ser produzido para fazer com que o pH aqui dentro do estômago chegue a níveis tão ácidos necessários para fazer com que o alimento sofra esse processo de digestão, tá? Então, quando caiu a comida aqui, vai haver a produção do HCl, que é o ácido clorídrico. Bom, a produção de ácido clorídrico, ela é feita a partir do que a gente chama de bomba de prótons. O que é a bomba de próton? A bomba de próton é a bomba que secreta o próton, H+, e o H+, ele vai interagir com o Cl- e vai formar o ácido clorídrico. Uma vez que o ambiente estomacal esteja ácido, e a gente está falando de uma acidez aqui muitas vezes próxima a 2, ou seja, um pH extremamente ácido, se esse alimento com pH de 2, ele refluir, ele subir para o esôfago, esse pH vai causar uma queimação, que é o refluxo, né? Por quê? Porque as células do esôfago, elas não foram feitas para tolerar um pH ácido, uma vez que o que você come se mistura com a saliva, e a saliva não tem um pH ácido, é ligeiramente ácido, porque a pepsina, ela basicamente vai mudar 0,5 no pH do teu alimento. Então o alimento vai cair, vai passar pelo esôfago, ao chegar aqui, ele vai estar dentro então de uma câmara que tem paredes, ou seja, que tem células que foram feitas para tolerar um pH ácido. Ó, estou sendo chato e repetitivo, mas vamos lá, é importante entender isso. Aqui, essa célula, ela tolera um pH de 2. A célula do esôfago não tolera. Quando a comida sobe para o esôfago, reflui, ó, refluxo, vai dar uma queimação, tá? Bom, qual é a maneira mais utilizada hoje no mundo para driblar uma situação dessas? É o uso de bloqueadores da bomba de prótons. Quais são os bloqueadores da bomba de prótons mais conhecidos? Vamos listar aqui, ó. Os mais vendidos: omeprazol, esomeprazol, pantoprazol. A gente chama isso de remédios da classe dos prazóis, né? Por quê? Porque é uma variedade imensa de remédio vendido para quê? Para bloquear a bomba de prótons, para bloquear a produção do H+. Então, bloqueando o H+, eu não vou ter o ácido clorídrico. Bom, então assim, quando eu uso um remédio desses, eu tenho que estar entendendo que primeiramente eu não estou curando refluxo nenhum, né? Porque o alimento continua subindo, ele volta para o esôfago.
Só que como eu tirei a acidez aqui do meu estômago, quando essa comida volta, ela volta sem ácido. Então ela não queima, não dói, mas você não curou o teu refluxo, tá? Qual o problema de fazer isso? O problema é que quando eu uso um bloqueador da bomba de prótons, isso não vai estar resolvendo o meu refluxo sem cobrar um preço. Eu vou pagar um preço muito caro por isso. Primeiro, porque olha o que eu acabei de falar para vocês. Eu preciso do ácido clorídrico para fazer a hidrólise, a digestão. Por que eu tenho que fazer isso no estômago? Porque o intestino tem uma dificuldade absurda de absorver alimentos em formato de macronutriente. Ele tem que ser quebrado em micronutriente. E é para isso que serve o estômago, né? É muita ingenuidade eu acreditar que o estômago é um órgão sem função. Não existem órgãos que não têm função. E a função do estômago é essa. Então, eu tomei um bloqueador da bomba de prótons, eu acabei de tornar o meu estômago um órgão ineficiente para fazer a função dele. E aí eu vou ter problemas sérios de falta de absorção no meu intestino. Existe uma vitamina, que é a vitamina que mais rapidamente vai cair quando eu começar a fazer uso de um medicamento desses de forma contínua, que é a vitamina B12. Todos os estudos mostram que após 2 anos de uso contínuo de esomeprazol, pantoprazol, seja lá qual prazol for, depois de 2 anos usando medicamentos assim, eu vou ter níveis baixos de vitamina B12. Qual o problema de ter nível baixo de vitamina B12? Bom, a vitamina B12 é uma vitamina essencial para o bom funcionamento cerebral, tá? Então, quando os níveis de B12 baixam de 500, 550, eu já tenho mais chance de ter depressão, uma das doenças mais comuns no mundo, e demência, falta de memória. Bom, só tem um detalhe, né? O paciente que já toma 2 anos um medicamento desses, quando ele começar a ter uma depressão, se sentir depressivo, ele não vai associar que a depressão dele é por causa do remédio que há 2 anos ele já está tomando. Então o que ele faz? Ele procura um profissional da área, né? Vai num psiquiatra, vai num neurologista, e a queixa dele vai ser o quê? Doutor, eu estou me sentindo meio triste, não ando feliz recentemente, né? Aí, às vezes, ele pode correr o risco de receber uma pergunta que vai ser assim: está acontecendo alguma coisa na tua vida que poderia estar justificando isso? Bom, é muito fácil a gente ter algo acontecendo na nossa vida, né? Uma mãe que o filho saiu de casa porque foi estudar em outro país, ou o pai que perdeu o emprego, coisa acontece na vida, né? Então aí o paciente vai dizer: sim, doutor, eu estou um pouco triste, está acontecendo sim, eu bati meu carro, perdi meu emprego, meu pai morreu. E aí o paciente vai receber um antidepressivo equivocadamente. Por quê? Porque esse quadro de depressão dele começou com uma carência vitamínica por um medicamento que tirou totalmente a função do estômago dele. Então a gente tem que cuidar, tá? Não estou falando que isso aqui é proibido, que isso aqui a gente não deve usar. Não, se deve usar sim. Situações de uma gastrite aguda, a gente tem que entrar com um medicamento desse até resolver o problema e daí tirar o remédio, né? Eu estou falando que usar isso daqui de maneira contínua, a longo prazo, para resolver problemas que não precisariam de medicamento, e agora a gente vai entender por que não precisariam de medicamento. Porque olha aqui, quando eu falo de refluxo, eu tenho que pensar primeiro, por que alguém tem refluxo? Bom, uma das causas mais comuns de refluxo é uma falha nesse esfíncter aqui, tá? Que chama hérnia de hiato. Então a hérnia de hiato é quando um pedaço do estômago, vamos fazer um desenho aqui, como se aqui fosse o esôfago e aqui o estômago, né? Que eu acabei de desenhar aqui, tá? Se um pedaço desse estômago aqui invadir o esôfago e ficar um pedaço para cima e um pedaço para baixo, a válvula aqui não fecha totalmente. Isso chama hérnia de hiato, que pode ser leve, moderada, severa. Obviamente, quando é severa, o paciente tem que operar, tá? Quando ela for leve, a gente consegue fazer algumas medidas comportamentais que tranquilamente a gente consegue evitar o refluxo, tá?
Então, essa é uma das causas. E a outra causa é a escolha de alimentos errados, tá? Bom, então, vamos colocar aqui no quadro alguns alimentos que a gente já sabe que causam gastrite, que causam refluxo e que fazem parte do cotidiano de muitas pessoas. Ó, café. Nossa, eu conheço gente que toma uma garrafa térmica de café e chega aqui e fala, eu tô com refluxo e eu não consigo me livrar do remedinho. Claro, não vai conseguir se livrar, né? Quando eu falo café, eu tenho que pensar em chimarrão, né? Eu estou atendendo aqui no sul e aqui no sul. Ah, ficou feio aqui, vamos arrumar. Eu tenho o consumo dessa erva que tem cafeína, né? Também eu tenho o chá verde, eu tenho o chá branco, até o chá de hibisco tem um pouco de cafeína. Então, num primeiro momento, eu devo reduzir o consumo desses alimentos aqui, tá? Outros alimentos que contêm gordura vegetal hidrogenada, isso daqui é um veneno para o refluxo. Alimentos processados, alimentos superprocessados, alimentos industrializados. Olha aqui, ó, eu tenho outro problema aqui que é a caseína. A caseína é a proteína do leite, é a proteína do queijo. Tudo que tiver leite de vaca, o iogurte, o queijo, vai ter caseína. Isso daqui causa, sim, um maior refluxo. Bom, eu não botei aqui, né? Mas é óbvio, bebida alcoólica também. O álcool tem que ser retirado do meu tratamento. Só que além de eu tirar esses alimentos aqui, eu tenho que pensar anatomicamente. Então assim, eu botei o desenho e mostrei para vocês como é que está o sistema digestório do indivíduo em pé, né? Esôfago, estômago, duodeno. Mas e quando eu viro o paciente? Quando eu boto ele em decúbito dorsal, quando eu deito ele, ou seja, quando o paciente vai dormir. Quer ver? Ó? Eu vou mostrar aqui para vocês uma fotinho que mostra o meu aparelho digestório em um paciente que está indo dormir. Ó, aqui eu tenho um paciente deitado e como vocês podem perceber, o estômago e o esôfago estão na mesma linha. Então agora eu já não tenho mais a gravidade atuando de forma positiva, né? Ela está atuando de forma prejudicial ao paciente com refluxo, porque ó, todo o conteúdo que você vai ter dentro do estômago, ele mais facilmente vai refluir para o esôfago. E o paciente acorda com aquele gosto na boca, aquele gosto que ele relata gosto de fel, né? Um gosto ruim, amargo. Então, quando eu penso em digestão, olha aqui, ó, tá aqui o meu estômago, eu tenho que sempre pensar que existem alimentos que vão ficar muito mais tempo aqui dentro do estômago para ser digerido e alimentos que vão ser digeridos muito rapidamente, tá? E qual é o tipo de alimento que eu tenho que preferir consumir à noite, antes de deitar para dormir? Será que é alimento que vai ficar muito tempo, vai ficar até as 4 da manhã no meu estômago e, portanto, vai ter mais facilidade de refluir e vir para o esôfago? Ou eu tenho que escolher alimentos que vão passar por aqui em 40, 45 minutos vão ter ido embora, né? Obviamente, os alimentos de digestibilidade mais dificultada são as proteínas animais. Então, será que eu vou dar para o meu paciente à noite uma picanha, um ovo, um frango, um peixe? Não, eu vou evitar isso, né? Eu vou priorizar o quê? O consumo de carboidratos complexos, legumes, saladas. Por quê? Porque quando ele deitou para dormir, ele já está com o estômago vazio. Se eu der uma picanha para esse paciente comer aqui às 9h30 da noite, ele for deitar às 11h, a picanha vai ficar até a metade da madrugada aqui dentro do estômago. Nem vai ficar no estômago, né? Porque vai subir e vai toda para o esôfago, tá? Então, a mudança comportamental, tanto da parte de excluir alguns alimentos, quanto da parte de estudar qual é o melhor tipo de alimento para comer à noite, pode fazer com que muito paciente se livre do uso contínuo desse tipo de medicamento. Tá bem? Quero deixar só claro aqui que eu não estou falando para você parar de tomar o teu remédio, eu não estou falando para você fazer nada disso aqui sozinho. Eu estou dando uma pequena explicação de como você deveria conduzir essa parte nutricional, mas sempre lembrando, isso deve ser feito com um profissional da área da nutrição
E para excluir ou adicionar um medicamento na sua vida, sempre fazer isso com um profissional médico, tá? Nunca ouvindo o que o vizinho está falando para você ou o que você ouviu no bar, tá certo? Fica a dica.